Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, a respeito de tratamento da dor, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Pessoal, hoje mais uma vez a gente vai compartilhar a tela com um dos nossos alunos, um colega de profissão, um irmão da profissão, que a gente já se encontrou em diversos cursos online, a gente não se conhece presencialmente ainda, a gente já se conhece online e a gente vai conversar um pouquinho sobre dor crônica, sobre as dificuldades no tratamento da dor dos nossos pacientes, sobre a formação BiExpert, por que ele entrou, por que ele renovou pelo segundo ano seguido, né? Como foi que ele fez para adotar estratégias que fizeram ele triplicar o faturamento, mesmo voltando de Covid, mesmo com 40% da sua agenda. O que ele está fazendo de diferente dos demais alunos que não estão tendo resultado com acesso às mesmas informações? Não sei se você sabe, mas na semana retrasada a gente conversou com um aluno lá de Lagarto, em Sergipe, de Aracaju, o Gabriel Pacheco. A live está salva aqui no feed, está salva no YouTube. E a gente conversou também com o Vitor, de Minas Gerais, que dobrou o faturamento, triplicou o faturamento depois que fez a formação BiExpert. Então, assistam essas duas lives e fiquem aqui até o final, porque eu tenho certeza que a gente vai ganhar muito e a gente vai compartilhar muito conhecimento. Seja você profissional da saúde, você não precisa ser fisioterapeuta, tá? Psicólogo é muito bem-vindo, nutricionista é muito bem-vindo, educador físico é muito bem-vindo, médico é muito bem-vindo, farmacêutico é muito bem-vindo, que mais? Assistente social, enfim. Fisioterapeutas e seguidores interessados no tratamento da dor vão se beneficiar e pacientes que já estão em tratamento ou comigo ou com o Kellerman também vão se beneficiar dessa live, tá bom? Vamos aceitar aqui o Kellerman e a gente já começa a conversar. Sejam muito bem-vindos, muito boa noite. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Grande Kellerman, você me escuta? Perfeitamente. Você me ouve? Te escuto perfeitamente. Kellerman, Maravilha. é o seguinte, tem um microfone aí na sua tela, no canto inferior? Beleza, então quando eu estiver falando, você muta ele, quando você estiver falando, eu muto o meu, para não ter microfonia como foi nas lives anteriores, beleza? Então vamos nessa. Pessoal, Kellerman aí vai conversar com a gente sobre tratamento da dor, sobre resultados, sobre a formação BiExpert. E para começar, eu quero que o Kellerman conte quem é ele, de onde ele veio, onde é que ele mora, onde é que ele trabalha, tá? Quais foram as formações que ele fez, qual é a trajetória dele na fisioterapia, para você entender um pouquinho a mensagem que a gente quer passar, beleza? Grande Kellerman, a palavra é sua. Gratidão por ter aceitado o convite. Vamos para cima. Que isso, irmão. Gratidão é minha, sempre. Primeiramente, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Kellerman, sou fisioterapeuta. Me formei em 2009 pela Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. E de lá para cá, então, eu comecei a clinicar em 2011. Eu fiquei um ano desempregado e comecei a clinicar em 2011. E assim, a minha história não é muito diferente dos demais colegas que eu já ouvi. Eu até me sinto privilegiado, Caio, porque eu vejo colegas que passaram muito perrengue no começo, assim, durante a graduação. Graças a Deus, eu tive algumas dificuldades, sim, mas financeira, graças a Deus, meus pais conseguiram me ajudar bastante. Então, eu não precisei trabalhar, estudar, então eu só estudei durante a graduação. Quando eu me comparo a história de outros colegas, né, cara, que eu vi, que eu percebo, falei, eu me sinto até privilegiado, porque eu não tive essa dificuldade. Mas, porém, embora eu não tenha tido essa dificuldade, eu sempre aprendi a dar valor às coisas muito cedo, né? Porque, só fazendo uma retrospectiva, a questão foi antes da fisioterapia, e eu chegar na fisioterapia que foi o maior sacrifício que eu fiz na vida, né? Enfim, durante os estudos.
Então, eu me formei, comecei a trabalhar numa clínica atendendo convênios. Fiquei lá por 2 anos e meio, aprendi muita coisa. Só que no meu primeiro ano já me gerou uma inquietude, porque eu fazia aquilo que eu aprendia na faculdade, que era basicamente condutas passivas, dialetoterapia, ondas curtas, TENS, alongamento, choquinho, infravermelho. Fazia muito, bastante isso. E os pacientes não melhoravam. De fato, não melhoravam. E aí eu achava estranho aquilo. Eu falei, pô, mas nunca melhora e fica tipo 10, aquelas sessões de dias. E aí eu conversando com a proprietária da clínica, falou, não, se acostuma. Dor crônica não tem cura, é isso mesmo. E aí eu fiquei indagado com aquilo, né? E a gente vai falar de valor daqui a pouco, mas só para vocês terem uma ideia, pessoal, tá? Como que nada na vida é fácil. Eu me lembro que porque quem trabalha em convênio é assim, você trabalha o mês inteiro, você vai receber só 40 dias depois. E como eu estava começando, então eu não tinha muitos pacientes. E aí, me lembro, cara, meu primeiro salário de um mês trabalhado foram 5 moedinhas de 50 centavos enrolado no Lurex. Tá? A secretária falou para mim assim, cara, o que você está fazendo aqui? Vai embora. Pega suas coisas e vai embora. E, cara, eu passei 2 anos e meio juntando dinheiro. Eu não fazia, não saía, não fazia nada. Porque eu só trabalhava 12 horas por dia, 14 horas por dia, para na época lá em 2011, 2012, eu ganhava em torno de 600, 700 reais. E aí, o que aconteceu? E eu insatisfeito com os resultados que eu tinha, tá? Falei, cara, ia trabalhando, falei, cara, como vai mudar isso? E aí, uma vez eu vi um curso, né? E eu sempre gosto de mencionar isso, cara. Fui fazer um curso numa clínica em São Paulo. Na época não existe mais essa clínica, é chamada Instituto Fusion, ao qual o ministrante do curso, nada mais, nada menos que Eduardo Miranda, né? Foi dar um curso de hérnia de disco. Foi a minha primeira experiência. E quando eu cheguei lá, irmão, cara, eu tomei um susto, porque tinha gente de Porto Alegre, de Manaus, Salvador, Vitória, Espírito Santo. E eu olhava assim e falei, de onde essa galera tem tanto dinheiro? Porque pra mim, que eu sou daqui, eu moro 3 horas de São Paulo, foi um perrengue lascado para fazer um curso, né? E eu não tinha dinheiro. E assim, o pessoal tinha uma outra realidade, aprendendo já particular. Muito bem, aí eu fiz o curso. Irmão, foi uma surra, porque quando eu vi ele falando das coisas e mostrando, eu falei, cara, eu não faço nada disso do que ele está mostrando. E aí, num dos coffee breaks, o que mais me marcou até hoje, isso foi mais ou menos há 10 anos atrás, cara, eu perguntei para ele assim, Eduardo, como é que é a eletroterapia? O que você usa para tratar o paciente? Ele olhou para minha cara e falou, para nada. Aí eu me choquei, falei, cara, como assim para nada? Ele falou, espera o coffee break que eu vou te mostrar. E aí ele começou a mostrar, comparar os artigos. Né? E aí, cara, aquilo me desabou, assim, sabe? Ele tomou um baque no estômago, cara. Eu falei, cara. E aí, de primeiro, me deu vontade, assim, de desistir, sair embora do curso. Falei, cara, isso não é pra mim, porque eu não sei fazer nada. Mas, entre um coffee break e outro, eu parei e pensei. Falei, cara, olha a oportunidade de onde eu tô. Conhecendo uma galera que eu nunca vi na vida, não sei quem são, mas estão aqui estudando. E quando terminei o curso, eu saí com a sensação de um empoderamento muito grande. Falei, cara, que massa, tem muita coisa que eu não sabia e agora eu vou aplicar. E quando eu comecei a aplicar, alguns resultados começaram a mudar. Aí eu saquei, falei, cara, é isso. E dali foi o gatilho, cara, para eu nunca mais parar de estudar como até hoje. E aí, depois, fiz uns outros cursos, que eu conheci um tal de Adriano Pesolato. E aí, cara, também fiz um curso de hérnia de disco com ele. Falei, cara, irmão. Aí ele tinha parceria com o Instituto Cefisa. E aí eu comecei a fazer vários cursos da Cefisa na época. Né? Tanto é que o Julinho, que é o dono da Cefisa, ele até brinca comigo e falou, cara, você tem que ter uma carteirinha de sócio, porque todo curso que abre você se inscreve. E aí fui fazendo várias formações. E
Para você ter uma ideia, cara, teve num ano, foi no ano de 2014, eu fiz 14 cursos no ano, onde eu fiquei 10 finais de semana seguidos fora de casa. Eu parecia cantor sertanejo, cara. Cada dia, cada final de semana eu estava numa cidade, né? Aí misturava curso de hernia de disco, formação em Maitland e tudo mais. E aí o que acontece? Participação em congressos, simpósios. Por que eu estou dando essa volta? As conexões que a gente cria ao longo desse processo. Porque a gente começa a reparar que você está num curso X, a pessoa está. Você vai num curso Y, a pessoa está. E as pessoas começaram a me notar. E eu comecei a notar as pessoas. Falei, caraca, sempre estão os mesmos aqui nos mesmos lugares. E aquilo me chamou a atenção. Falei, cara, e o pessoal também começou a chamar. Eu comecei a chamar a atenção do pessoal. Pô, mas de onde você veio? Né? Quem que é você? E aí a gente vai conversando, vai criando vínculos, né? Até que eu achava que estava bem. Aí fui fazer um curso de tornozelo, que eu não conhecia o lugar, lá em Campinas, chamado Instituto Wilson Mello. Não sabia o que era isso. Entrei lá. Aí tinha aula com médico, cara, eu falei, cara, que massa isso aqui, falou. Até que entra um cidadão, com a orelhinha de meio de comida de jiu-jitsu assim, gritando lá no fundo, né? Meu irmão, quando aquele cara entrou, eu não sei se todos conhecem, Rodrigo Vasconcelos, cara, parece um pastor, gente. E assim, eu falo isso em propriedade porque já vi mesas do Rodrigo em congressos, que é muito engraçado, cara. Que ele, quando ele começa a falar na banca, ele é o primeiro a falar, cara, os outros convidados não falam mais nada depois porque ele fala tudo. É monstruosa, cara, a capacidade que o cara tem de armazenar dados, de jogar assim pra você e relacionar tudo. Eu falei, cara, mas nem que eu nascesse em 10 encarnações eu conseguiria absorver o que esse cara absorve. Então eu comecei a conviver com essas pessoas, buscar essas referências. E isso, querendo ou não, cara, por mais que você fique da inércia, você aprende alguma coisa. E aí minha mentalidade como profissional começou a mudar a partir dali. Falei, cara, não tem mais. E a partir do momento que você começa a ver as práticas baseadas em evidência, o que funciona, você não tem como mais negligenciar aquilo, porque você olha, funciona. Irmão, você não vai fazer, você sabe que funciona. Então, e aí você não volta mais a fazer o que você fazia antes. Você abandona, fala, cara, não tem como não fazer pelo menos parte o que esses caras fazem. Então, cara, basicamente é isso que aconteceu comigo, assim. Eu fui fazendo um curso ali, um curso aqui, fui criando conexões, e quando você percebe que você já está fazendo um curso com grandes referências nacionais, internacionais, e isso, querendo ou não, ajudou a gente, vem ajudando a gente na carreira aí. Basicamente seria isso, dessa primeira pergunta. Massa, massa, Keller. Obrigado pela colaboração aí. Muito, muito inspiradora essa trajetória. É que realmente não é diferente da maioria dos fisioterapeutas. A gente sempre passa um perrengue no início até começar a perceber que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, que a gente mais convive, né? Então, pô, eu quero emagrecer. Eu, Caio, quero emagrecer. Só que o meu círculo de amizade tem pessoas que têm o hábito de todo santo dia comer coisas que não me ajudam a emagrecer. Ou eu vou ser o chato da galera, ou eu vou falhar com meus objetivos. A mesma coisa é resultado em fisioterapia. Cara, se você olha para o lado e tem um cara reclamando da profissão, dizendo que fisioterapia não dá dinheiro, dizendo que você tem que ser médico, porque médico é que tem reconhecimento, você invariavelmente vai ficar com aquele pensamento, com aquela mentalidade. Só parafraseando um dos pontos que o Keller não falou, teve uma vez que eu estava discutindo com um colega de profissão, e aí eu discutindo, conversando a respeito de um tema, né? Era uma discussão boa, assim, produtiva, e ele chegou por um momento e falou, mas você não fez nada para a discinese escapular dele. Aí eu falei, a gente não faz nada para a discinese escapular mesmo, não. Como assim? Como assim o quê? O cara tá melhor? Tá. O cara recuperou a função? Recuperou. O cara tá satisfeito com o tratamento? Tá satisfeito. O questionário de incapacidade que chegou 46 e agora tá 12,
diminuiu? Diminuiu. Por que eu vou mexer na discinese escapular? Ah, mas discinese escapular é fator de risco para dor no ombro. Para dor crônica no ombro? Crônica, a palavra crônica. E aí ele ficou assim, gerou um backfire ali, né? Ele falou, rapaz, tudo que eu aprendi, eu tenho que jogar no lixo, eu não vou fazer mais essa profissão, ou eu abro a mente e vou tentar ver por que esse cara está falando isso. Então, à medida que você vai vendo informações novas, a gente vai tendo disrupções sucessivas no processo de mentalidade. E essa mentalidade, o mindset do fisioterapeuta, é o que mais vai definir se ele vai ter resultado ou não. Porque, Kellerman, assim como você, eu também fiz diversos cursos. Eu também andei perto desses caras aí que você citou, ou presencial ou online. E a gente sabe hoje que, legal, eu nasci milionário, só uma hipótese, tá? Nasci milionário, eu posso fazer qualquer curso que eu quiser. Não vai ser isso que vai garantir resultado. O dinheiro, ele acelera o acesso às coisas, mas ele não acelera o seu resultado. O mindset acelera o seu resultado. O posicionamento, a estratégia de marketing, a comunicação. Então, às vezes o fisioterapeuta tem que ver que a gente não pode cair na síndrome do próximo curso. A gente tem que cair nos cursos que te dão autonomia. A partir daquele curso, eu sei o curso que presta e o curso que não presta para o que eu quero me propor a tratar. Que no nosso caso é dor e incapacidade, né? Enfim, que legal. Kellerman, agora, depois que você contou a sua história, eu quero que você me diga, nessas idas e voltas aí de cursos tal, que a gente se encontrou, como foi que você me conheceu? Conta aí como é que você me viu, como é que você conheceu, como é que você começou a me seguir, e vamos nessa. Então, vamos lá. Na verdade, eu estava fazendo um outro curso, né? O curso do Gustavo Viotti, né? E quem me apresentou você foi o fisioterapeuta mais questionador de Minas Gerais, Cristiano Júnior, né? Eu lembro que a gente estava numa discussão, cara, num grupo lá, né? Ele também veio da formação do Gustavo, tal, a gente estava discutindo lá, e caiu umas coisas de periferia, de membros e tal. Aí ele falou para mim, falou, tem um cara lá na Bahia, cara, que ele fala muito disso e tal, parece que ele tem a mesma pegada e tal, não sei o quê. Aí eu falei, quem é? Ele falou, é o Caio. Aí eu entrei no seu perfil, comecei a seguir. Beleza. Fiquei lá, e aí eu comecei a acompanhar algumas lives suas, cara. E a live, assim, que eu entrei, e você interagiu bem comigo. E detalhe, Caio, nessa época, cara, eu tava quase indo para osteopatia. Porque eu tava seguindo um cara muito bom lá em Recife, né? Eu até participei de um grupo fechado dele, de mentoria, acompanhando as aulas dele lá de raciocínio de osteopático. Tava curtindo no começo, mas aquilo começou a me gerar uma obesidade mental. E aí eu falei, cara, eu acho que não é bem por aí, eu acho que tem um caminho mais fácil. E aí eu fui meio que abandonando, né, essa ideia. E aí quando eu lembro que eu estava na sua live, você estava falando de ATM, cara. E aí eu perguntei para você um negócio de assimetria de crânio. Aí você falou, não, cara, eu não uso nada disso não, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, cara, acho que achei alguém que pensa como que eu não concordava com aquilo. Eu queria achar alguém que concordasse comigo, né? Falei, cara, esse é o cara. Eu nem tinha terminado o outro curso ainda, né? E acompanhando você, cara, eu pensei assim, putz, ele parece que ele lida com o perfil de paciente que eu atendo, cara, né? Pelo seu discurso, pela tua história mesmo. Eu falei, cara, e aí o pessoal falou, mas será que não é a mesma coisa? Que aí na mesma coisa da caixinha, mas será que não é o mesmo curso e tal, aquela coisa toda? Falei, cara, não sei, acho que não, porque cada um é diferente e eu acho que tem coisa ali que vai me ajudar. E batata, irmão, não titubeei, entrei pra parada, né? Aí entrei pra parada. Peraí, Kelly, mas rapidinho. Antes de você falar da entrada para a parada, eu quero parafrasear algumas coisas aqui. Olha só, fisioterapeuta que está assistindo aí essa live, tem um botão aqui no canto inferior direito, que é um aviãozinho do direct. Clica nesse aviãozinho e compartilha para um colega que você acha que tem que assistir essa live, tem que saber dessas informações. Sabe por que eu falo isso? Porque é muito difícil eu estar aqui em Salvador e no meu andar do centro empresarial que eu atendo, ter 3 colegas
que quando a gente conversa, um não entende a língua do outro porque trabalha com metodologias diferentes. E essa não é a desculpa para não entender a metodologia do outro. A gente tem que falar uma linguagem única, porque todas as metodologias têm o mesmo objeto de estudo, que é o corpo humano. Então, vou parafrasear sobre a osteopatia também. A osteopatia, ela vê o organismo humano segundo uma ótica, que a acupuntura vê o mesmo organismo segundo outra ótica. O Mackenzie, uma outra ótica, o PNF, uma outra ótica. Enfim, os conceitos, eles estudam o mesmo objeto, que é o corpo humano. Então, isso não é desculpa para a gente não falar a mesma linguagem. Então, é importante que muitos profissionais tenham acesso a esse tipo de conhecimento, até para que você consiga trocar as informações. Voltando, referente ao... Eu estava quase indo para a osteopatia. Quem é meu seguidor raiz aí, viu que nos stories de ontem, eu mandei uma mensagem de um candidato a aluno, ele não é aluno ainda, dizendo que ele está no primeiro módulo da osteopatia, mas ele está me assistindo e está querendo desistir. 2 pontos aí. Um ponto. A osteopatia é uma profissão. A gente não pode julgar a profissão por causa de um profissional que pratica condutas que não têm base em evidência. Muito da osteopatia tem base em evidência e eu uso até hoje. Agora, essa sensação de que eu estou indo para o caminho errado é porque, de fato, há uma predominância do que é ensinado de não ter fundamentação científica nenhuma. Então, se você tem tempo e bala na agulha para fazer a formação inteira e extrair só o que tem base em evidência, vá. Agora, se você não tem tempo e bala na agulha, existem outros caminhos que te dão o que é praticado, o que é prática baseada em evidência, muito mais rápido para você mudar o seu resultado. Beleza? O Kellerman já estava falando aí, mas eu vou lançar a pergunta, que é: você viu, me assistiu, eu interagi com você, mas tá. Eu tenho aqui no meu direct quase 300 mensagens sem responder. O que foi que eu fiz que fez você tomar sua decisão de entrar para a parada, de entrar para a formação de expert? Porque a gente quer extrair o máximo dos alunos para saber qual foi a sacada que pagou o investimento. O que é que virou a chave? Não, eu vou comprar. Porque só para você ter uma ideia, nessa turma 8 aqui entraram 13. Só que a página de vendas tiveram 495 cliques. Ou seja, dos 13 que compraram, 470 e pouco foi lá, clicou, fez o passo a passo e não efetivou a compra. Então, eu queria saber desses 13, das pessoas que entraram, o que fez você prosseguir, o que fez você continuar e tomar essa decisão de entrar para a formação, beleza? Beleza. Então, assim, Caio, foi em 2019 que eu decidi falar, digamos, focar meus estudos para dor de coluna e dor crônica, né? E aí eu já vinha fazendo cursos na área. E aí exatamente isso, cara, porque pelos seus discursos, a maneira como você se posiciona, que eu achava assim, é diferente do que a gente vê por aí, né? A maneira, você é meio audacioso para falar, tal, né? Se posiciona bem, eu falei, cara, ninguém fala ele como ele fala, assim, né? E aquilo gerou uma conexão, né? Primeiro ponto, né? De ver alguém que eu nem conheço pessoalmente, mas que concordo com as opiniões, né? Então isso gerou uma conexão. E aí, cara, eu imaginando que você lidava muito com pacientes crônicos, casos complexos, eu falei, cara, eu acho que aí é o caminho. Porque o que acontece? Quando eu decidi ir para a área da coluna, digamos assim, eu pensei, eu sabia que eu precisava fazer o MDT, eu queria fazer. E aí, cara, eu perdi as inscrições, porque na época não tinha essa coisa online, era presencial e o curso era só em Brasília e só em Minas. Não tinha em São Paulo, não tinha. E para você perder a inscrição, e depois só no outro ano, outro semestre, ia demorar muito tempo. E eu fiquei frustrado. Aí eu comecei a fazer outros cursos paralelos, né? E que me deu um pouco dessa visão do MDT. Só que aí, o que aconteceu? Comecei a aplicar algumas ferramentas que eu aprendi e eu percebi o seguinte, cara, que eu aplicava no paciente e eu
melhorava, mas não era o resultado que eu queria. Eu falei, tá faltando alguma coisa no sentido. E aí eu conversando com os colegas do grupo, o pessoal falava assim, não, atendi um paciente com 10 anos de dor, com 3 sessões eu dei alta. Eu olhava e falei, cara, não é possível. Falei, alguma coisa eu tô fazendo errada, cara. Né? Porque não é, meus pacientes não chegam assim para mim. Né? E aí, mas assim, só que como eu estudava um modelo biopsicossocial antes, então eu já tinha uma sacada melhor. Né? Comecei a estudar biopsicossocial em 2015. Né? A neurociência da dor e tal. Então eu já tinha uma pegada, um olhar um pouquinho mais diferente da coisa, sabe? Não ficava batendo ali, falando, putz. E aí, conversando com o pessoal no grupo, o pessoal falava assim, cara, sabe aquele meu paciente de 10 anos que eu atendi que eu dei alta? Voltou. Voltou. Cara, não sei o que. Ih, o cara tava melhorando e piorou. E aí eu falava, irmão. Aí eu pensava, tipo, então assim, na realidade, a gente, qualquer curso que a gente faça, a gente gera uma expectativa muito grande que a gente vai gerar resultado muito rápido. Só que muitos esquecem, cara, que independente de qualquer curso, qualquer formação, tem uma coisa chamada curva de aprendizagem. Entendeu? Por exemplo, eu sou seu aluno no curso. Você fez 300 formações várias vezes, né? Obviamente você vai ter mais sacada do que eu que estou começando, né? E eu vou ter mais sacada de quem está começando o seu curso, por exemplo, né? Então, que é a gente entender onde a gente está e aonde a gente quer chegar. Entender isso, gerenciar isso na nossa cabeça, que a gente não vai gerar resultado tão rápido assim. A coisa vai acontecer de fato. Só que a gente tem que entender que existe uma curva de aprendizagem. E como que você, às vezes você pode acelerar essa curva, às vezes ela vai disparar. E o que faz você acelerar? O que? É a tua persistência, dedicação, horas de estudo, né? Madrugadas lá dentro, estudando, que você vai colocando em prática, a coisa vai acontecendo. Né? E o que acontece? E quando eu entrei para o teu curso, assim, a primeira sacada que eu vi, assim, que me ajudou bastante, foi a coleta de referência intramovimento. Porque eu só fazia antes e depois. Eu não tinha essa sacada durante o teste. Não tinha essa sacada. Aí, beleza, você falou aquilo, eu fiquei, cara, que coisa louca isso aqui. Beleza. Aí eu fiquei com 2 opiniões do curso, eu falei, eu vou tirar a prova dos 9. E você é um dos caras que mais influenciaram, né? Tô te falando isso agora, a de fato entrar no MDT. Aí eu falei, putz, será que eu preciso entrar? Porque eu estava ainda tão assim, né, nessa pegada, eu tava falando, mas eu quero entrar porque eu quero conhecer. Eu falei, com quem queria aprender essas coisas? Eu quero ir na ponte, né? Porque eu sou assim, falei, pô, eu quero aprender com fulano de tal, eu falei, quem que ensinou? Fulano de tal. Então eu falei, com ele que eu quero treinar. Tipo, CFT, tipo, quer saber, tem o fulano de tal, eu falei, o Ney Mesiá, vou pro Ney Mesiá, que é o cara que, né, que dita as regras nessa conduta aqui no Brasil. Eu falei, eu quero treinar com ele. Beleza. E aí, quando eu fui pro curso, e falo para você, cara, que assim, sem demagogia nenhuma, que teu curso, na verdade, cara, ele é um preparatório, cara, para a formação. Posso falar isso com... até comentei com o Jefferson, os meninos aí, cara. Falei, cara, tanto é que quando eu fiz o primeiro módulo do MDT, hoje, graças a Deus, estou indo pro terceiro, né? E, assim, o primeiro módulo, eu olhei, assisti e pensei, cara, parece que não tinha nada de diferente do que você sabia. A Gabriela Vidigal foi a professora no curso, e tanto é que, durante as perguntas na aula, a interação que tinha, ela perguntou para mim assim, você já fez o módulo alguma vez? Tamanho que o meu raciocínio já estava um pouco lá na frente. Tipo, coisa que ela nem falou, eu já estava questionando, né? E aí eu comentei, ela falou, não, tá, dá uma segurada um pouco que eu vou comentar sobre isso. E lá na prática a gente tem os casos clínicos, e aí ela percebia a minha desenvoltura para desenvolver o negócio, e ela aprovou, falou, me deu os parabéns e tal, e achei legal isso, né? Pelo fato de eu ter aproveitado o curso. Só que, aí você se sente grandão. Não, pô, beleza, irmão.
aí você vai fazer as tarefas complementares do curso. Quando você acha que você entendeu todo aquele semáforo, meu irmão, quando você lá tem as perguntas, você lê, relê e você parece que não entende nada, cara. Que é igual você fez na caixinha de perguntas um tempos atrás, aí colocamos casos clínicos. E o que eu percebi? Que lá na minha turma tinha gente também já há anos fazendo a formação. E aí eu comecei a entender por que a galera faz várias vezes. Porque ao grosso dos olhos, né, todo mundo fala, só movimento de extensão, só flexão. Cara, o que tem por trás daquilo tudo, vocês não têm ideia do que é aquele negócio. E a sacada que eu tive do primeiro módulo foi assim, né? Quando você ensinou pra gente, né, essa coleta intrateste, falei, beleza, eu já estava sacado. E aí, a Gabriela atendeu um caso clínico lá, montou um atendimento ao vivo, onde uma paciente ela tinha uma dor irradiada na perna, ela colocou extensão com respiração, deu sinal vermelho, deu vermelho. Aí ela fez extensão repetida, deu amarelo invejoso. Aí o que ela fez? Meteu um travesseiro no meio e pediu repetição. Pum, achou um verde ali. Falei, caraca, velho. Que louco isso, né? E aí você fala assim, aí você faz assim, cara, pô, dá vontade de entrar na turma de novo para ver eles atendendo, porque são coisas diferentes. E aí é onde a gente vai chegar, né, nas sessões clínicas, né? Mas eu vou responder daqui a pouco, você vai me perguntar sobre isso, que eu sei. Então é mais ou menos por aí. A minha trajetória no BF foi isso, que foi a nossa identidade, e eu, por achar que você atende casos parecidos com o que eu pego aqui na minha prática clínica, e eu acho que você poderia me ajudar. Foi por isso que tomei a decisão de entrar para o BX. Maravilha, Kellerman. Parafraseando mais uma vez toda a sua colocação, é importante que você entendeu que muitas vezes a gente tem que sair do viés mecânico, e isso não depende de você ter feito Mackenzie, ou ter feito PNF, ou ter feito qualquer outra formação. É importante que está acontecendo com você esse fenômeno, e que deve acontecer com todos os alunos. Eu tenho um aluno que fez o MDT, depois fez o meu. Eu tenho um aluno que fez o meu, depois fez o MDT. E uma coisa não invalida a outra. Sabe por quê, velho? Porque quando você atende um paciente, o cronograma do curso muda completamente. Quando você atende o segundo, que o caso é diferente, o conceito é o mesmo, mas a abordagem mudou completamente por causa do caso do paciente. Então, assim, MDT eu fiz 9 vezes. Aí. PNF eu fiz 3, vou para a 4ª agora no fim do ano. Então, essa história... você falou do Gustavo, né? Conheço o Gustavo, fiz o módulo dele fiquei no mesmo hotel que ele. O cara é fenomenal, tem a própria formação. Recomendo também, tem coisa que eu não resolvo que ele resolve, vice-versa. Um curso não anula o outro. Aqui não é uma disputa para ver esse é melhor, aquele é pior. Você, amigo, vai passar pelos dois. Não tem por onde correr. Porque você vai ver eu falando uma coisa diferente e você vai querer entrar para ver o que tem lá dentro. Você vai ver ele falando outra coisa que eu não falo, você vai querer entrar para ver o que tem lá dentro. Você vai fazer o MDT com a Gabriela, depois você vai fazer com o Vicente, depois você vai fazer com o Liberato, depois você vai fazer com a Corina, e você vai ter 4 abordagens diferentes para o mesmo caso de paciente. Você vai fazer o PNF com o Casten, depois com o Marcel, depois com o Vicente, depois com o Paulo, depois com a Mônica. E você vai ter 5 abordagens diferentes para o mesmo caso. E o seu repertório vai ficando grandão, né? Como você foi falando. Então, assim, sincero e honestamente, independente, eu vendo o curso, eu sempre vou ter o viés que eu vou estar querendo te vender o curso. Mas, quem é meu seguidor raiz sabe que eu falo assim, ó, fisioterapia deveria ter uma ordem dos advogados do Brasil, uma OAB. Não pense que não tem. Tem. A OAB é o PNF e o MDT. Ponto. O fisioterapeuta que faz o MDT e faz o PNF, ele tem outra visão. Ponto final. É um cara que é fora da curva dos demais. O que é que o fisioterapeuta que faz essas formações peca? Ele começa a misturar as coisas. Ele não vira faixa preta de uma coisa para depois conhecer a outra. Ele quer fazer as outras simultaneamente. E quando ele mistura o raciocínio, resposta sintomática, reprodução, remissão, você não vai para lugar nenhum. Você começa a ficar mais confuso e querendo mais síndromes de próximos cursos.
Aí acontece o fenômeno que aconteceu com você, que aconteceu com o Cristiano. Agora eu não estou procurando mais o curso. Agora eu quero a visão deste profissional, no caso eu. Agora eu quero a visão daquele profissional, no caso Rodrigo Vasconcelos. E você para de ir atrás de método técnico e protocolo. E você começa a ir atrás do que aquele profissional que você tem como referência pensa. Tipo, isso é a virada de chave. Porque esse final de semana eu estava com o Adriano Pesolato no curso de fisioterapia informada psicologicamente, que você fez primeiro que eu. E você fez primeiro do que eu, e por isso, quando a gente abria as sessões clínicas e que você botava a visão da neurociência, com certeza era mais completa do que eu pensava ali. Eu não tinha acesso a esse tipo de conhecimento, hoje eu tenho. Então hoje eu consigo entender esse ponto que você estava mais avançado do que eu. E continua porque você vem dessa trajetória dessa escola. Eu venho de uma escola puramente biomecânica e manual, e para eu quebrar o meu raciocínio eu tive que tomar muito tapa, gastar 2 carros de luxo em formação, dinheiro que eu poderia ter economizado para fazer qualquer outra coisa, mas eu não sabia o que prestava e o que não prestava. E quando você busca a opinião de um profissional, você começa a ter o filtro. Ó, isso aqui não tem base em evidência nenhuma, não. Não vou gastar dinheiro com isso. Aquilo ali tem. Ó, vou investir nisso aqui para ver para onde é que eu vou. E você, na sua fala, desmistificou o processo que todo mundo vem comigo falar no direct. Eu já fiz esse curso, preciso fazer o seu? Eu já fiz aquele curso. Sabe o que você desmistificou? O processo de eu fiz o curso, portanto, sei aplicar a metodologia. Não sabe, cara. Não sabe. E é por isso que eu dou 1 ano de acesso, porque você vai precisar rever a Zorra 3 vezes. Por isso que a recomendação é assista sem anotar nada, assista anotando tudo, depois assista em velocidade acelerada. Porque quando você faz pela segunda vez, você começa a pegar a sacada que você... Meu Deus, pá! Por que eu deixei isso passar? E aí você vai tomando 30 tapas na cara e ver que realmente é necessário, às vezes, repetir uma formação ou ver de novo o mesmo curso. E aí eu já vou aproveitar o ensejo para você falar aí sobre as sessões clínicas, porque você renovou, você é o 2º ano seguido que está dentro da formação. Então, teve gente da turma 1, 2 e 3 que não renovou, você renovou, o Gabriel renovou, mais alguns alunos renovaram. E por que você renovou? A sessão clínica teve algum fator nesse aspecto? O que teve mais de ponto que você decidiu, mais uma vez, ficar mais 1 ano na formação? Fala aí pra gente. Caio, várias coisas, cara, pesaram nesse fator. Porque, assim, ao longo desse processo, cara, o network que a gente vai criando com as pessoas, né? E o que acontecia? O que acontecia, cara, que comigo, assim, que tem coisas que vocês depositam em mim que eu nem acredito, cara. Pô, vocês me acham tão bom que nem... até eu mesmo duvido de mim. Falei, cara, não é possível essa galera que é assim, né? Porque o que acontecia? Nós tínhamos um grupo lá no WhatsApp, o pessoal discutindo os casos clínicos, e quando eu colocava... Travou? Não. E quando eu colocava a minha visão do caso clínico, cara, era questão de assim, não que por eu me achar melhor ou não, era a minha opinião. E em questão de 5 minutos, cara, já tinha alguém no direct me chamando no privado, oh, me fala melhor sobre isso aí, que eu não conheço. Né? Da onde que você viu isso? Das experiências que você está conectado com várias pessoas. Um fala isso, um vê aquilo e você aplica na prática, dá certo. E aí, o que acontece, cara? Te ver atendendo, né? Foi muito legal mesmo assim de ver. E aí eu pensei, falei, cara, meu acesso está acabando, né? E detalhe do curso, vou dar um spoiler aqui, tá? Para mim, cara, vou falar para você 2 módulos que valem o curso. Módulo 11 de diferenciação diagnóstica de quadril e lombar, cervical e torácica. Aquilo foram, sei lá, 8 minutos de aula que eu falei, caraca, velho, isso vale o curso. Outra aula que vale, que eu vi depois, tá? Tava quase acabando, uma mentoria que você deu com o Gabriel Pacheco falando de estratificação, de prognóstico, de precificação, onde você desmistificou cada prognóstico de cada apresentação clínica. E, velho,
É isso que a gente precisa saber para poder vender para o paciente. Né? E o que é engraçado disso, né, Caio? Você deve passar por isso, e às vezes eu passo também, que o paciente, quando nos procura, e a gente conversa, explica as coisas, ele acha a gente meio bruxo porque a gente vai narrando para ele o que vai acontecer. Né? Você bota ele numa posição e fala, vai acontecer isso, isso e isso. Aí você faz o teste e pergunta, como é que tá? Falou, rapaz, parece que é isso mesmo que você está falando. A dor está subindo, está vindo para cá, passando aqui. E aí quando o cara olha, ele fala, putz, o cara entende, né? Que você, o que você está fazendo, fala, pô, realmente te dá credibilidade. E aí, cara, eu fiquei pensando, né? Putz, eu já vi o curso, já aprendi. Será que vale a pena renovar? Aí que veio o seu segundo insight. Tá aí a professora que você atendeu, espetacular, Gisele Notini, cara. Lembro dessa live. Flexão com rotação, nunca mais esqueci na vida, velho. Cara, sensacional. E aí, cara, o que acontece, cara? Você criou o teu curso, criou uma comunidade. Outro bright spot que eu vou trazer do teu curso, cara. Que eu já estou antecipando umas coisas aqui, tá? Que me marcou bastante. Eu trabalho no SUS também. Divido minha carga horária entre consultório e SUS. E chegou uma paciente, um DTM, e, cara, eu não atendo DTM. Não atendo, né? Tipo, não sei nada. Só que naquela época eu estava fazendo o seu curso e tinha acabado de assistir a tua abordagem de DTM. E apareceu lá no setor essa paciente. E aí todo mundo falou, não, eu não atendo, eu não sei atender. Aí eu olhei e falei, cara, vou me colocar à prova nessa zorra aí. Quero ver se eu vou dar conta. Beleza, irmão. Comecei a atender a menina, 15 anos, lá com 2,5 centímetros de abertura de boca, travada, com dor, não sei o quê. E aí eu falei, caraca, né? Comecei a aplicar as estratégias do curso. Na terceira sessão, o dentista dela estava pedindo meu cartão, né? Para saber quem que era o cara que estava tratando a menina, porque ela chegou na quarta sessão, já com uma abertura máxima, sem dor, né? E me perguntou, aí ele tinha feito aplicação de ácido hialurônico, falando que ia ajudar, tal. Aí eu fiquei constrangido com aquilo, falei, putz, o cara quer levar o mérito, né? Eu que fiz a parada toda e o cara quer levar o mérito porque tem que fazer a aplicação de ácido hialurônico, né? E aí, moral da história, Caio, a mãe da menina me agradece até hoje, quando me vê na rua, né? Então, assim, cara, são coisas que, pô, pra mim não tem preço, profissionalmente falando, cara. Porque uma coisa que eu não atendo, não atendia, né? E eu consegui gerar resultado com as suas orientações ali. Falei, cara, tipo, eu não preciso ser um especialista em DTM, mas eu consigo ajudar, entendeu? E deu muito certo, cara. E assim, depois dela veio mais casos. E tava lá, e fazendo sempre a mesma coisa. Fala, parece uma coisa besta, cara. Mas você fala, cara, tipo, é isso que eu sei fazer, eu vou ajudar dessa maneira. Então, são coisas assim. Aí, voltando lá, por que da renovação, cara? Eu sou muito da coisa do pertencimento. Eu gosto disso, de pertencer. Né? Isso me motiva. E quando você lá tinha uma comunidade de profissionais, depois fechou um pouco mais lá para um grupo tal, e aí veio um grupo, quando você criou as sessões clínicas, restringiu mais esse grupo, eu pensei, cara, eu não posso ficar fora disso. Não vou ficar fora disso, porque isso é importante para mim, tá? E quero estar com ele, porque eu preciso dessa conexão que eu tenho com ele, né? Porque isso vai me fazer bem e vai me levar a outro nível, né? Cara, e quando eu olho lá, né, assim, sem demagogia nenhuma, o nível de profissionais que tá ali, eu começo a pensar, o que eu tô fazendo aqui, irmão? Começo a comparar os caras, falei, meu irmão, não sei o que eu tô fazendo aqui, né? Mas estamos ali, estamos no jogo, né? E o melhor de tudo, cara, é ter o respeito dessa galera. Pô, pra mim, assim, falei, putz, cara. Quando eu até comentei no grupo uma vez,
quando eu faço a reflexão da onde eu vim e onde eu estou hoje, embora estou bem longe do que eu quero chegar, mas, cara, é uma caminhada que eu olho para trás assim e eu tenho muito orgulho da minha história, cara, de verdade. Então, assim, aí, para encerrar esse assunto, fazer uma analogia. Como é que uma seleção, como é que ganha uma Copa do Mundo? Montando um time, tá? E como é que esse time evolui? Treinando, jogando junto, conversando, se entrosando. E, devido às proporções, nós temos você como nosso técnico da parada toda, entendeu? E aí, cara, tipo, é impossível que a gente não gere algum resultado, cara. Assim, não tem. O máximo que acontece é você ficar no mesmo lugar, tá? Você não fazendo nada. Você fazendo um pouquinho, sei lá, 30% do que você ensina, alguma coisa muda, cara. Com toda a sinceridade, sem demagogia, óbvio, é a minha sensação, cara, de puro agradecimento mesmo. Maravilha, gratidão, Kellerman. Gente, eu não sei se vocês pegaram, mas a fala do Kellerman traz alguns pontos aí. Ponto 1, que todo fisioterapeuta que está saindo da faculdade acha que precisa. Se eu quero atender ATM, eu preciso entender e fazer um curso de formação em ATM. Aí o que é que esse cara faz? Quem é que entende de boca? Dentista. Aí o cara retrocede 50 anos. Salvo engano, tá, pessoal? Eu não sou muito bom assim, cronologia, tempo. Eu não sei quantos anos a fisioterapia tem de regulamentada, mas eu acho que é quase 50 ou um pouco mais que 50. Enfim, quando a gente começou a aprender fisioterapia, meus professores, dinossauros da profissão, e aí não entendo o termo dinossauro como uma pessoa jurássica que não se atualiza, não, tá? É aquele cara que, tipo, tá top player do mercado, constante atualização e já está formado há mais de 20 anos. Só para você ter uma ideia. Esses dinossauros da profissão, eles tiveram que ressignificar suas crenças ano após ano. Eles aprenderam fisioterapia com médicos. Eles aprenderam raciocínio patoanatômico. A dor só pode ser causada por lesão, doença ou inflamação. Nada mais. Nada mais causa dor. Só lesão, doença e inflamação. E a cada década, a cada 5 anos, eles tiveram que se ressignificar até chegar na abordagem que a gente tem hoje, que é multidimensional biopsicossocial. Então, quando o cara que é fisioterapeuta e quer tratar TM, procura um dentista para aprender a TM, ele vai aprender o raciocínio patoanatômico e estrutural. Quer dizer que esse problema patoanatômico não existe? Não. Mas é a minoria dos casos. A maioria esmagadora dos casos que chegam aqui com disfunção temporomandibular, você sabe o que acontece? O cara vai num dentista, faz uma radiografia panorâmica, mete a ressonância da TM, algum problema no dente, bota uma tomografia de feixe cônico e começa o overdiagnosis. Overdiagnosis. O cara já tem um disco fora do lugar na TM, já está com desidratação no disco do outro lado, tá com a mordida cruzada, que é funcional, mas o cara quer corrigir porque esteticamente é bonito, e pro cara é isso que tá causando a dor. Aí, gente, eu não sou especialista em ATM, não. Eu não vou chegar na Associação Brasileira de Odontologia pagar um curso de especialização para ter um título de especialista em ATM, porque eu trabalho com modulação da resposta do sintoma. E se eu aprendo esse conceito, eu aplico em qualquer articulação. Eu tenho um paciente, irmão, amigo, meu nutricionista, que ele é gamer. Ele joga LOL, World of Warcraft, não sei se vocês conhecem aí. Ele chegou com uma dor no polegar absurda. E a ortopedista falou, tem no sinovite de Kevin, toma anti-inflamatório, tal, imobiliza. Eu vim cá, Léo. Não, chamada de vida mesmo. Faz isso aqui. Repete isso aqui. Começa a repetir. Vai jogar e me diz o que aconteceu. Não estou sentindo nada. Que bruxaria é essa? Não é bruxaria. Mais de 80% dos casos são bloqueios de movimento dentro da articulação. Basta reproduzir alguma estratégia em alguma direção que o paciente vai melhorar. Esse caso que o Kellerman trouxe foi surreal. Surreal. Eu não ensinei DTM a ele, eu falei o que eu faço. O cara tá com um probleminha de abertura da boca, abre, faz careta e ó, desloca.
e repete, e retesta, e vê o que, é que acontece. O Keller não trouxe um feedback desse, que foi, assim, absurdo. A gente já teve experiência de paciente voltar a abrir a boca fazendo, sabe o quê? Abre a boca. Força para abrir, Didi Mocó se matando, lembra? De Didi, não sei se você é dessa geração, ele fazia assim, vou me suicidar. Ah, eu já tive paciente que recuperou a abertura da boca fazendo isso repetido. Ou mordendo repetido, ou deslocando para o lado repetido, ou deslocando para o lado mantido. Quer dizer que você vai sair dessa live, vai atender um paciente amanhã, vai fazer isso que eu falei e vai melhorar? Não, porque você não sabe como foi a avaliação. Então, o cara que assiste live, o cara que assiste YouTube, ele tem um conteúdo muito aprofundado. Sim, de graça. Basta sentar e assistir. Mas ele não tem sequência. Antes de treinar a TM, o Kellerman já sabia o que tinha que fazer na cervical. Já sabia o que tinha que fazer na torácica. Já sabia o que tinha que fazer no ombro. A gente teve uma sessão clínica com uma paciente, colega de profissão, aluna maravilhosa do Rio Grande do Sul, que a gente colocou a estratégia no ombro para melhorar o pescoço. Ali, ao vivo, todo mundo vendo. Nem eu acreditei. Porque foi tipo assim, vou testar só mais uma coisa. A gente foi lá e testou e funcionou. Então, a gente precisa ver o conceito que a gente quer virar faixa preta. Eu quero virar faixa preta em resposta sintomática, vou seguir esse cara aqui. Eu quero abordar a dor segundo o seu mecanismo neurofisiológico, você vai seguir outro cara. Eu quero abordar a dor baseado nas disfunções cinesiopatológicas de biomecânica, é outro cara que você vai seguir. Agora, quando você se atreve a misturar em um paciente os três conceitos, amigo, vai dar merda. Você vai continuar faixa branca pro resto da vida, não vai evoluir de cor. Então, a fala do Kellerman aí desmistificou muito dessa necessidade. Pô, não vem um paciente de ombro, eu vou fazer um curso de ombro. Não vem um de joelho, um de atênio, eu vou fazer um de atênio, vou fazer... Não, meu amigo. Você precisa ir para fisioterapia musculoesquelética, para parar com essa ideia da ortopedia. Eu vou ficar subespecialista em cotovelo, subespecialista em coluna. Você vai deixar dinheiro na mesa. Você não vai ter resultado. E o resultado que a gente fala aqui não é teórico, não. É resultado em números, financeiro. Beleza? É isso que a gente quer fazer. Então, eu vou aproveitar isso aí, essa fala dele, para já perguntar duas coisas. Primeira, qual é a maior dificuldade que, mesmo com acesso a todo esse tipo de conhecimento que você teve antes de entrar na formação de expert, qual é a maior dificuldade que você tem visto na abordagem do paciente com dor crônica? O que é que é mais difícil de fazer? Pergunta 1. E a pergunta 2, o que aconteceu com a paciente que você indicou para a sessão clínica? A verdade nua e crua na lata. Não é o resultado que todo mundo queria, né? Porque às vezes a gente idealiza zerar um paciente, a gente esquece da função e do desejo e do objetivo do paciente. A gente às vezes sobrepõe o nosso objetivo para aquele paciente ao objetivo do próprio paciente. Então quero que você me fale duas coisas. A maior dificuldade no tratamento da dor e o que aconteceu com a paciente que você indicou para a sessão clínica. Beleza? Perfeito, Caio. Estava ansioso já para responder essa pergunta. Eu tenho, assim, em relação à dificuldade hoje com a dor crônica, é unânime, cara. As informações no sebo e as crenças que os pacientes trazem para a gente, né, cara? Eu começo eu acho que a maior dificuldade é a gente desmistificar isso para o paciente, né, cara? É um desafio diário meu aqui, né? E eu começo a comentar um pouco sobre isso da seguinte maneira, Caio. A minha ficha de avaliação, cara, é uma folha em branco, onde eu tenho, cara, tenho 12 anos de formado e amanhã eu tenho duas avaliações para fazer e eu tenho aquela borboleta no estômago, irmão, porque eu não sei o que eu vou encontrar ali atravessando aqui a porta. Eu não sei o que vai entrar ali. Então eu sei que vai ter uma história. E como que eu faço isso? Pensa assim, cara, vou fazer uma outra analogia aqui. Paciente com dor crônica é igual uma balança com pratos desequilibrados. Cara, olha, nem sei o que está escrito, tá de cabeça para baixo para mim.
Lê aí. A minha ficha de avaliação é uma folha em branco. O próximo post vai quebra. Beleza. Vai lá. Beleza. E aí, cara, o que que aconteceu? Até perdi a linha do raciocínio que eu quero chegar. Então, é uma folha em branco que eu não sei o que que eu vou encontrar ali, né? Então, eu começo a conversar com o paciente para entender a história dele, né? Para ver como que eu posso ajudá-lo, cara. Tava lembrando lá da associação dos pratos. Então é o seguinte, o paciente com dor crônica abriu a porta do seu consultório, imagina uma balança com vários pratos e tá tudo desequilibrado. Esse é o paciente que chega para você, onde os pratos são as variáveis da vida dele que está levando ele àquela condição de desequilíbrio naquela balança. E vai ter pratos que o fisioterapeuta enxerga, que está fora do lugar, vai ter pratos que o paciente enxerga, que está fora do lugar, vai ter pratos que ambos enxergam, que está fora do lugar, e vai ter pratos que nem eu e nem o paciente enxerga. Vai precisar de um olhar de uma outra pessoa. E qual que é a nossa missão? Organizar esses pratos e deixar essa balança em equilíbrio. Esse é o maior desafio. E aí, cara, continuando com isso, o que eu faço? Eu gosto de fazer analogia assim, o fisioterapeuta, a gente tem a fama de ser o herói, né, do paciente. Quando na realidade é o contrário. A secretária até brinca comigo aqui, cara, por que você não atende de jaleco? Justamente que eu adoto um padrão meio fabão. Eu não sei quem é o paciente, não sei quem é o profissional. Então a pessoa entra aqui na minha sala, a gente começa a conversar. Por quê, cara? Fazendo uma analogia, outra analogia, pensa lá o Batman, né? O Batman super-herói, todo fisioterapeuta acha que é o super-herói, então veste o seu jaleco, nada contra quem usa jaleco, né? Que é igual a capa do Batman, e acha que você vai salvar o mundo. Quando na realidade, cara, quem é o herói é o teu paciente que está com dor, que está no dia a dia dele, lutando contra essa dor, indo trabalhar, ter o sustento dele. Quem que nós somos nesse papel? A gente é o Alfred, o mordomo do Batman, onde a gente só apenas dá um direcionamento para ele e fala, ó, acendeu a luz lá, meu filho. Não tem o sinal do Batman lá? Tipo, aquilo é um sinal que o paciente tem que levantar, sair da casa dele para ir para a batalha dele diária. Seja para buscar o sustento da família dele, naquela condição. E o que o nosso fisioterapeuta faz? Apenas a gente guia ele num caminho que pode ajudá-lo a passar por aquela situação com mais facilidade ou menos dificuldade, né? É assim que eu enxergo hoje o paciente com dor crônica. Então, o paciente que entra aqui para mim, é o que eu falo, é uma folha em branco, onde eu vou escutar a história dele, vou anotar algumas palavras, vou tentar fazer uma conexão com essas palavras e vou resumir isso para ele no final da consulta, para que ele se sinta validado com a opinião dele, ele pensar, pô, esse cara me ouviu e entendeu o meu problema. E não interromper ele, não, mas e aí? Tipo, mesmo que o cara dá uma volta na conversa, vai falando, vai falando. Porque a gente sabe que a cada, sei lá, 90 segundos, o profissional 11 segundos, né? O profissional interrompe o paciente de falar cara, fica por isso. Então, é muito legal essa experiência, porque ao mesmo tempo dá esse frio na barriga, mas quando você começa a gerar as conexões, cara, você consegue ter essa visão e consegue direcionar o paciente. Então, hoje eu não me cobro mais. Eu tenho que zerar a dor de paciente. Ele veio aqui pedir a minha opinião. Então, eu falo, na minha opinião, talvez você faça isso, isso, aquilo, que vai te ajudar. E ponto, acabou. Não fica me preocupando, pô, será que o paciente saiu daqui com dor? Será que ele gostou ou não? Eu falei, cara, ele veio para pedir a minha opinião. Simplesmente isso. Né? Então, eu estou dando a minha opinião. Se ele quer continuar o tratamento comigo, ele vai continuar por outras razões. Se ele achar que putz, não é isso que eu vim buscar aqui, está tudo bem também. Né? Então, acho que isso que vale. A segunda pergunta, tá? Só para contextualizar para o pessoal, foi uma paciente que eu atendo aqui devido a um projeto social de jiu-jitsu, né? Que um amigo meu, na verdade, foi um ex-paciente meu, que tinha um mundial de jiu-jitsu. Olha só
as conexões voltando, Caio. Esse rapaz, né, ele me procurou em 2015, mais ou menos. Ele tinha uma lesão no menisco. Ele falou, Kellerman, eu tenho 3 semanas para lutar um campeonato mundial do jiu-jitsu. Cara, só que é o seguinte, eu não tenho dinheiro para pagar o seu tratamento. Eu posso divulgar o tratamento nas redes sociais? Na época, cara, eu tava precisando de grana e tal, mas mesmo assim, o cara foi no meu direct pedir isso, né? Eu li aquilo, falei, cara, o cara tá sendo tão honesto, vou embarcar com esse cara. Falei, não, irmão, fica tranquilo, vai lá que eu te atendo, te avalio e vejo o que eu consigo fazer para você. Zerei a dor do joelho do cara, o cara voltou, lá conquistou medalha no Mundial, gratidão, o cara me indica para todo mundo. E aí ele montou um centro, né, de treinamento para atletas de jiu-jitsu. E ele me convidou para dar um apoio para esses atletas e tal. Falei, cara, eu não posso te dar fazer isso nesse momento, porque eu estou com outros projetos e tal. E eu tenho um amigo aqui em Caraguá, né, na universidade, o cara, ele é da FONAP, então está envolvido com essa parte de atleta. Falei, cara, vou jogar ele na parada. Ele abraçou a causa. Beleza. Aí ele começou a atender os atletas, até que chegou essa paciente para ele. Aí ele falou, cara, já fiz de tudo e essa paciente não melhora, cara. Tipo, já agulhei, já manipulei, já fiz tudo. Aí eu falei, manda pro pai aqui, vamos ver o que acontece. Beleza, veio para mim. E aí, comecei as abordagens iniciais, identifiquei que era uma radiculopatia. Assim, de primeiro momento, falei, será que é? E aí eu vi que eu estava patinando na primeira, na segunda consulta, falei, cara, tá ruim aí o negócio. Mas eu já estava crente que era uma radioculopatia. Falei, cara, mas aí eu falei, para eu tirar a prova dos 9, vou lá e perturbar o meu mentor, né, velho? Eu vou lá conversar com o Caio para ver o que a gente acha. E eu falei, além de trazer um caso riquíssimo para a galera da sessão clínica. Falei, vou trazer para Caio esse caso. E aí, cara, quando naquele dia eu tinha testado o Zoom com ela, tinha dado ruim na casa dela, falei, então tu vem aqui no meu consultório que a gente vai fazer daqui. Ela veio, né? E aí, beleza, começamos a sessão, sempre foi fazendo, e eu fui ficando grandão, porque tudo que a gente você foi falando para ela, ela já sabia porque eu já tinha falado, né? Os testes que você pediu para ela fazer, eu já tinha feito, e a gente foi concordando em vários pontos. E aí, beleza, batemos lá a radiopatia, que vai precisar de medicação e tal. E aí, galera, Caio começa a fazer alguns exames, né? Algumas estratégias que eu não tinha pensado, né? Com a paciente. Coloca ela em decúbito ventral, faz protusão. Falei, caraca, nunca tinha pensado nisso. Beleza, não mudou nada lá, continuou com a dor, irradiada e tal. Aí, do nada, esse cara... fica em pé aí e começa. Vai lá. E aí eu só vejo o pescoço da menina, ela rodava até aqui. Eu vou fazer a menina assim, parecia a menina do exorcista depois. Falei, caraca, velho. Aí eu olhei assim e falei, puta que pariu, perdão da palavra. Falei, caraca, velho. Eu vi o negócio ao vivo acontecer. Então, assim, foi a mesma sensação, Caio, aquele dia, como se você estivesse atendendo a paciente para mim e eu só observando, e assim, cara, esse olho viu a coisa acontecer. E aí, mantemos essa estratégia para a paciente. Claro, ela ficou com dor, está com dor ainda, ela precisa de ajuda, né, de outros profissionais. Eu tenho essa dificuldade ainda para ajudar ela nesse aspecto. Ela continua com dor hoje, está ainda limitada, porém, o que acontece? Ela é atleta, né, tem várias competições. E aí ela pegou um dia num treino e falou assim para mim, olha, doutor, vou ser bem honesta com você, você me ajuda muito, mas eu preciso ser honesta com você. Você falou para eu não treinar e eu treinei, né? Falei, ok, eu ganhei a luta, né? Isso foi em treino. E eu pedi, aí, por que isso é importante? Por que eu não dei bronca, não puxei a orelha dela? Em tempos atrás, eu puxaria a orelha dela, falei, olha, tá vendo? Eu valorizei o quê? O contexto dela, a experiência dela, que para ela valoriza
tanto a parte esportiva do que ela supera a dor. Falou, vou ficar com dor depois, mas eu vou lutar, porque é isso que eu quero fazer. Desde que eu deixei ela ciente do físico, e tá tudo bem, vai lá, luta. Conclusão, ela continua nessa pegada e hoje ela é bicampeã brasileira de jiu-jitsu, lutando com o braço, com fraqueza muscular, coisa que eu não consigo explicar, não consigo entender, de fato. Né? Nunca vi isso e ela me agradece até hoje. Amanhã estarei com ela, né? Vou reavaliá-la e ela me agradece muito, né? De estar nessa luta com ela. Mais importante do que gerar um resultado assim, esplendoroso para ela, o importante é o quê? Que ela sabe que na dificuldade tem alguém ali e não é qualquer pessoa, sou eu, é o meu nome que tá ali do lado dela, apoiando ela da melhor maneira que pode. Acho que isso é o que vale. Uau! Arrepiei que nem a live do Nanuque aí agora, viu? Quando o Kellerman me falou isso no direct, os alunos eles têm um flag no direct, né? Então o direct chega mais rápido e eu sou notificado com o flag dos alunos e eu consigo responder mais rápido. E aí quando o Kellerman falou isso, eu não acreditei, velho. E aí depois que Kellerman meteu uma foto com ela lá, eu falei, velho, não é possível. Porque assim, essa sessão clínica com essa paciente foi louca. Porque eu já sabia que ela estava na mão de um bom profissional e eu já tinha na cabeça mais ou menos o que ele já poderia ter tentado de acordo com a experiência dele, de acordo com o que eu mostro dentro do curso. Então, eu já pulei assim uns 35 degraus de etapa e já fui direto para a protusão deitado com a cabeça fora da maca. Caio, onde é que você aprendeu isso? Cara, eu não aprendi isso. Eu aprendi modulação da resposta do sintoma. A partir do momento que eu aprendi a modulação, eu uso a criatividade para encontrar uma posição de alívio, uma preferência direcional. Quando você vai aprender preferência direcional, quando você faz MDT, você não vai ver tudo, não. Cada paciente vai mudar a história do curso e por aí vai, como eu falei anteriormente. E aí a gente tentou a protusão e todo mundo ficou de cara. Rapaz, eu nunca vi isso em minha vida. Pois é, eu já vi e tô te mostrando. Tomara que ela melhore aí agora. Para todo mundo ficar impressionado, mas ela não melhorou. Continuou com a restrição de rotação. A gente refez todos os testes que o Keller me disse que fez ao vivo na frente dos alunos. E todos os testes de radiculopatia estavam positivos. Eu falei, velho, é neurodinâmica. Mas eu não estou perto dela para fazer mobilização neural. Eu não estou perto dela. Pois é, pessoal. Para tudo que você pensar em fazer com o paciente, existe uma forma de não fazer. Existe uma forma do paciente fazer só. E aí a gente começou a fazer uma automobilização neural, que o Kellerman apelidou carinhosamente de dancinha do TikTok. E o apelido pegou. E imediatamente ela começou a recuperar a habilidade de rodar o pescoço, ela começou a recuperar o teste de elevação do braço, de tensão neural adversa. E ela viu, ela teve uma melhora de 50%, e ela viu que com essa melhora era suficiente para ela submeter ao treino e ir para o campeonato. E aí o que o Kellerman falou sobre o limiar de dor, sobre não ter puxado a orelha dela, porra, ela é atleta e o limiar de dor é individual. Geralmente o limiar de dor em atletas é muito mais alto do que em indivíduos sedentários. Então, ela aguenta mais dor, suporta mais dor. E ela faz o julgamento, ela só é aconselhada, olha, eu preciso de anestesista com você, eu preciso de medicação com você, eu preciso de um bloqueio interlaminar no seu pescoço. Pô, mas eu tenho acesso ao SUS, o neurocirurgião falou que é só cirurgia, não quer nem tentar bloqueio. Procura uma segunda opinião. Pô, a mulher vai conseguir uma segunda opinião em 3 meses, em 6 meses. Deus queira que a história natural melhore ela. Mas e se não melhorar? Vai ficar sofrendo até lá? Então, a neurodinâmica que a gente aplicou foi suficiente para ela submeter ao treino e ir para o campeonato e ser bicampeã mundial, né? Mundial? Brasileira. Brasileira. Bicampeã brasileira de jiu-jitsu na categoria dela. Então, isso é um resultado, assim, absurdo. E por quê? Muitos fisioterapeutas iam achar, só melhorou 50%. É radiculopatia. Quantos fisioterapeutas, na função do Keller, teriam desistido de abordar o processo e falado para ela assim, é assim mesmo, seu caso é com o médico.
Ah, a gente não ajuda você não. Ou então vem dica de tratamento para ela que não surte efeito e ficar tentativa e erro 2, 3 meses fazendo um bocado de conduta passiva de alívio momentâneo para depois... Eita, travou por causa da bateria aqui. Para depois a mulher ficar mais frustrada ainda. Então o Kellerman ele teve humildade para... Olha só, ele veio me consultar no processo de mentoria, mas não foi para eu corrigir ele. Foi porque ele achou, na humildade dele, que ele não teria testado ela o suficiente. E quando a gente fez os testes com ela, a gente achou o mesmo diagnóstico que ele. Então, o nível de conhecimento está no mesmo patamar. Mas aí ele, não, deixa eu ver o que o Caio acha mesmo. Ele foi humilde para coletar minha opinião, humilde 2 vezes para submeter a paciente a uma mentoria onde todos os alunos estariam presentes vendo tipo, ela deu de acordo porque ela queria ajuda. Não é todo mundo que tem essa humildade. Não é todo mundo que conhece assim, ó. O paciente ligou para a Alessandra falou, ó, vai ter um aluno de Caio lá acompanhando os atendimentos. Tem problema para o senhor? Tem problema, só quero ser atendido por ele. A gente remarca a consulta. A gente remarca a consulta, sabe por quê? Para eu aprender e dar resultado para o paciente, eu tive que aprender com alguém. A privacidade, beleza, você vai ter a privacidade, mas vai ter em outro dia, porque nesse dia vai ter um aluno, a gente vai te remarcar. Aí, na pior das hipóteses, não, eu quero meu dinheiro de volta. Buf, devolvo o dinheiro. Sabe por quê? Quando eu morrer, tem que ter alguém que faça por ele o que eu faço hoje. Então, se a gente não pensar assim, ó, crescer e compartilhar, a gente morre com o conhecimento que a gente tem. Então, você acha que médico aprende a operar como? Interno, no último semestre, em hospital, escola, fazendo a cirurgia enquanto você está dormindo sedado, achando que é o cirurgião que está fazendo. E é o interno que está fazendo a cirurgia em você. Fisioterapia é a mesma coisa. Se não tiver um aluno vendo para aprender, a gente não compartilha esse conhecimento. Então a gente é bem, assim, incisivo nesse processo. Claro, aceita quem quer. Não temos problema nenhum com isso. Beleza? Então muitos fisioterapeutas teriam desistido nesse processo aí e o Kellerman não desistiu. E a gente acabou tendo um resultado que foi satisfatório para o paciente, mas a paciente continua precisando de ajuda, continua precisando de um bloqueio, talvez de um procedimento cirúrgico. E para um atleta parar o nível de atividade é muito complicado, mas muito complicado mesmo. Então, ó, para finalizar, eu vou dar a palavra para o Kellerman contar aí. Kellerman, você já fez várias formações, inclusive comigo, né? A gente foi aluno em formações online pelo Brasil aí. E a gente tem um patamar de resultado, ponto. Quando você entrou no BXpert, quando você entrou, fez a segunda renovação, aí você mandou, para quem não sabe, dentro da formação BXpert tem os desafios. São os desafios 1.0, 2.0 e 3.0. No momento, o 2.0 está rolando. E em cada desafio a gente tem metas e planejamentos traçados para cada aluno. E aí o Kellerman embarcou nessa, fez o desafio 1.0, está fazendo o desafio 2.0, e antes do desafio 1.0 terminar, o Kellerman mandou uma mensagem para mim no Telegram e falou, irmão, tinha essa média de resultado, estou com essa média de resultado, bum, mostrou para mim. Triplicou o resultado, com 40% da agenda e voltando de Covid. Então, eu quero que você me fale a respeito dos seus resultados, Kellerman, mas um ponto é o seguinte, o ponto é o seguinte, a gente está 168 mais 13, 180 e poucos, né? 188, 191, 168? Eita, 178, 181 alunos. De 181 alunos, matemática não é meu forte, pessoal. De 181 alunos, poucos têm resultado. E eu quero que você conte para o pessoal o que você está fazendo de diferente a respeito da assimilação do aprendizado, a respeito de aplicar o que a gente mostra, a respeito de estudar o que a gente mostra, para alcançar esse resultado que você me falou. Porque é nítido para mim, quando eu abro a plataforma, eu vou lá no Kellerman, 96% do curso assistido. Aí vou lá no aluno X, 20% do curso assistido. Ou então 14% de um módulo só. Eu falei, não, gente, comprou por que de acho? Então, o que
você está fazendo de diferente? Fale um pouquinho sobre esse resultado para a gente aí, Keller. Então, beleza. Assim, Caio, nesse aspecto, cara, não só o teu curso que me ajudou bastante nisso, mas outras formações vêm me ajudando, porque a partir do momento que eu decidi, estou fazendo essa transição do SUS, do consultório, que eu quero sair, ficar só no consultório, eu ainda não consegui fazer isso. Mas tem muita. Eu queria aproveitar esse momento, cara, para agradecer muita gente que me ajuda nesse aspecto de gestão, de marketing, né? Ensinando tudo isso, né? Tem muitas pessoas, tem a doutora Fernanda Drummond, Gabriel Gonçalves, tem uma linha ali invejável, que o cara é o único que fala, fisioterapeuta que fala muito nessa linha de como você gerenciar os seus negócios. E aí, cara, agora o mérito que eu gosto de dar para você mesmo é a desinibição na frente das câmeras. Né? Eu sou uma pessoa muito tímida, não gosto de falar, não gosto de aparecer. Né? E o que aconteceu? Eu fiz o desafio a primeira vez, né? Não converteu, não deu muitos resultados, e ok. E a partir do momento em que você lançou novamente, aí com aquela questão de mandar o seu faturamento antes e tal, aquela coisa toda, né? Aí eu tenho crenças limitantes, cara, mas graças a Deus eu estou começando a mudar a chave, né? Aí você começa a comparar, pô, mas será que eu vou mandar isso e putz, não vai ficar ruim, não sei o quê? Porque, sinceramente, cara, meu faturamento não é tão alto quanto talvez eu entendo pela quantidade de coisas que eu já estudei e já fiz. Pelo tempo também que eu coloco como disponível para atendimento no momento. Mas isso é um outro caso. Então, o que aconteceu? Comecei a fazer os vídeos, né, associado às outras estratégias de marketing que eu aprendi com outras pessoas. E todo mundo tá olhando no Instagram agora e fala, mano, o que aconteceu com você, velho? Né? Virou blogueirinho e não sei o que, não sei o que lá. E a chave mudou, que eu percebi, cara, que eu tenho muito conhecimento que tem que passar para muita gente para informar a galera o que a gente faz e como a gente pode ajudar. Já vi muita gente falando disso, mas eu tinha uma barreira do julgamento. Falando, não, cara, o outro fulano faz melhor do que eu, porque como esse mesmo convívio que eu tenho com pessoas muito, que são as minhas referências, falou, mas se a minha referência me criticar, e não sei o que, e não sei o que lá. E aí, velho, eu falei, não, pô, eu tenho que fazer a parada. E aí, o desafio me ajudou nisso, cara. Concomitante com isso, eu tinha pego o Covid em junho. Cara, ainda que foi um mês ruim para mim de faturamento. Falei, caraca, deu ruim e tal. E eu tava meio desanimado e tal. Quando foi que você começou a lançar o desafio 1.0, associado às outras estratégias que eu já vinha fazendo, que você também ensina no seu curso, né? Lá do tráfego pago e tal, gerenciamento de anúncios, fui fazendo aquilo. E, cara, quando eu me dei conta, no mês, eu olhei e falei, cara, não é possível. Eu fiz a contabilidade umas 3 vezes, falei, não é possível, né? Esse valor. Eu trabalho, porque eu estava desesperado, que eu tinha trabalhado pouco. Falei, cara, não vai ter, o dinheiro está curto, né? Pelos meus gastos, que não são muitos, mas são gastos. Aí eu olhei e falei, caraca, meu irmão, a hora que eu fiz as contas, falei, o que aconteceu? Talvez a energia, a coisa como a gente vem fazendo, vem fluindo, o pessoal incentivando a gente, então eu acho que isso tudo conta. Atribuo muito a isso, cara, sabe? Então, assim, o que aconteceu? Eu saí de um faturamento de R$ 2.500 em agosto com uma crise na agenda e que com 40% da minha agenda em julho eu bati R$ 8.000. Eu olhei e falei, cara, não é possível, cara. Não é possível isso. Por quê? Eu consegui fechar alguns tratamentos com técnicas que eu venho aprendendo, desenvolvendo com vendas e tal, e aplicando a mesma coisa que você faz, com planos de tratamentos espaçados, igualzinho. Até o termo de consentimento lá que você manda, eu uso também. Ó, tá aqui, ó. Né? E, cara, e acho que é isso. O que eu tenho que trabalhar em mim agora é essa questão, por exemplo, virou um mês agora, vai virar um mês aí amanhã. Para mim, começa tudo do zero. Falei, cara, vou ter que remar de novo para atingir aquela meta, né?
E eu que estou começando agora na parte de empreendedor, porque eu nunca fui, cara, é um desafio muito grande porque me toma um tempo ser gestor, trabalhar o marketing, atender pacientes, ser secretário. Então, assim, isso me consome muito, cara. Mas eu sei que vai ser por tempo determinado, né? Porque tudo isso serve para um aprendizado para mim. Mesmo que eu apanhe, pô, mas está valendo, eu sei que o que eu preciso fazer. Porque as pessoas falam, cara, é isso que você tem que fazer. E quando um pouquinho do que você faz, a coisa já muda, cara. Então, assim, de coração, eu sou muito grato a muitas pessoas que me ajudam, cara. Vocês não têm nem ideia. E a única coisa que eu posso fazer, que eu sei fazer de melhor, que é discutir casos clínicos, quando as pessoas me mandam no direct, eu coloco minha opinião. É isso, irmão. Você quer dar certo lá, testa lá. E a galera, eu tenho feedback muito positivo. Falei, e aí, isso reforça, querendo ou não, a nossa autoridade. Falei, cara, realmente. Isso começa assim, eu que sou uma pessoa bastante fechada, tímida, começo a falar, não, realmente, cara, você pode mesmo, sabe? E aí, cara, eu tô nessa pegada, nessa transição, então tá tudo fluindo muito bem, cara. Graças a Deus a esse momento que eu estou aqui. Quem diria, se fosse alguns anos atrás, se você me convidasse para uma live, eu ia rejeitar. Falei, cara, não vou. O dia que eu termino as bases, vou falar aqui, cara, para você. Eu estava no congresso online do Fisiortopedia, os quais os caras lá são meus irmãos. O Fukusawa pegou, me mandou um direct e falou, irmão, grava um podcast comigo. Falei, eu, Fukusawa e Rafael Alight, falei, vou falar o que para esses caras, irmão? Não, só conta a tua história. Irmão, foi o maior podcast que bateu o recorde de visualizações naquele mês, contando a minha história. Né? É muito legal isso, sabe? E criei uma identidade com a galera, com os professores ali, né? Graças a Deus, professora Ana Maria Siriane, a gente conversa praticamente todos os dias, a gente virou amigo, cara. E às vezes não me cai a ficha, eu falei, cara, eu sou amigo dessa pessoa, né? Referência nacional, mundial, eu falei, que coisa louca. E por que eu tô falando tudo isso? Porque eu sou grato a única coisa, a fisioterapia. Para encerrar meu discurso, tá, cara? Eu acho que não é dinheiro. O que vale nessa vida é as conexões que a gente cria, cara. Porque no final de tudo, vai todo mundo para o mesmo lugar. Mas os legados, as conexões, o que a gente construiu ao longo dessa vida como aprendizado, não há nada que eu possa aprender com o Caio e ensiná-lo também. Então, cara, eu acho que quanto mais pessoas próximas que você entende que pode te ajudar, você convivendo com elas, é essencial para que você tenha, sei lá, uma vida próspera, sabe? Tipo, independente de, não estou falando de dinheiro, mas de valores. Eu acho que é isso, cara. Então é conexão, conexão, conexão com as pessoas com quem você entende que vai ter um propósito para você. Eu acho que é isso. Com certeza, irmão. Me arrepiei mais uma vez, viu? Muito bom. Eu acho que essa humildade sua que te leva muito longe, vai te levar ainda mais longe. E quando você fala assim, pô, o que é que eu vou falar com esses caras? Véi, você é visto do tamanho desses caras. Ponto final. Quando eu falei com você, ó, você precisa começar a dar cursos. O que você tem na sua cachola aí, tem um fisioterapeuta no interior de Manaus que precisa saber para ajudar um paciente que é indígena, que não tem acesso à saúde. Então, quando a gente pensa uma parada dessa, a gente não está nem aí para crítica de funcionário de conselho retrocedido, né, que quer te denunciar por estar falando isso e X aquilo, por crítica de colega que vê você bem, em vez de entender o que é que você está fazendo para ficar bem também, quer te diminuir, você perde a vergonha, você é um cara tímido, ponto, você é um cara tímido. Mas você sabe hoje o valor da sua timidez e o valor da sua desinibição. E quando você bota um pensamento confrontando com outro, o valor da sua desinibição com certeza ganha. Porque você propaga muito mais conhecimento. Então, isso é, assim, louvável, tá? Sobre o início de dar aula, será que eu posso? Eu passei por isso também. Medo de julgamento e medo de vergonha. Eu achava que eu ia ser clínico pro resto da vida. Pô, que nada! Vou trabalhar com consultório mesmo, faturar 10, 15, 30 mil reais por mês e tal.
e ficar bem, só 1 a 1 e tal. Aí chegou um cara que eu sou grato até hoje, Renato Almeida, cito o nome mesmo, e se ele assistir essa live depois ele fala comigo. Ele é um fisioterapeuta, ele é acupunturista, ele dá aula em várias faculdades aqui em Salvador. E ele falou, ó, eu sou professor da UFBA, eu quero que você dê uma aula para mim de coluna para os alunos do semestre X. Eu falei, como é? Eu, beleza, vamos lá, tal, vamos ver. Cheguei lá, dei a aula, os alunos, meu Deus do céu, eu tenho que aprender isso, por que a faculdade não ensinou isso, tal. Eu falei, velho, não é possível, feedback só positivo. Aí ele me chamou para dar uma aula na Unijorge, que ele dava aula na Unijorge também. Fui lá dar aula na Unijorge, feedback positivo, um bocado de aluno entrando em contato comigo para vir fazer o dia VIP do estudante, acompanhar meus atendimentos. Eu falei, meu Deus do céu, eu recebi o aval de uma coisa que eu achava que eu não era capaz. Porque eu tinha crença limitante assim, ó, Kellerman. Todos os meus professores, ou eles tinham mestrado, ou eles tinham pós-graduação em docência do ensino superior. Portanto, eles estavam preparados pelo título para dar aula. Só que existe um tipo de aula que não é teórica, que é de vivência, que é de skin the game, que esse professor que é mestre, que é especialista em docência, não sabe dar. Não são todos, claro, né? Mas tem, que a maioria não sabe dar. Que é a vivência que você tem. E quando eu percebi que o que os alunos dão mais valor é me ver atendendo, é o processo de... Até menos o curso. Tem aluno que só assistiu as mentorias, nem viu o curso. E já está com raciocínio lá na casa da zorra. Então, quando você enxerga o que é que tem mais valor no seu serviço, na sua comunicação, você começa a perder a vergonha disso. E que bom que agosto foi assim, que você triplicou o seu resultado. Que bom que você começou de novo. Sabe por quê, Kellerman? Se você fosse um concursado e nada contra, tá tudo bem se você quer ser, sabe? Você não precisaria se esforçar novamente para ter o mesmo salário, sabe? Quando o paciente entra aqui nessa porta, eu tenho que dar 200% para ele. Porque senão ele não faz o tratamento comigo. Não tem isso, é o 6º paciente do dia, eu estou cansado. Se eu fizer mal o meu serviço, ele vai divulgar numa velocidade muito mais rápida o que eu sou de ruim do que o que eu entrego de bom. Então eu me obrigo a estar 200% no nível de 200% de entrega de qualidade para o meu paciente, porque eu dependo dele. Porque eu não tenho um cargo em uma faculdade que vai me garantir 10 mil reais por mês. Eu não tenho um cargo no TRT, no TJ, que vai me garantir 15. Eu não tenho um cargo político que vai me garantir 30. Eu tenho que fazer os meus 30. Para tal, eu tenho que compartilhar o meu conhecimento com você, que hoje, junto com o Cristiano, é um dos meus maiores divulgadores. Graças a Deus e obrigado por isso. Mas eu entendo também que se eu não tivesse te ajudado, você não teria essa visão sobre mim e vice-versa. Sabe? É o que eu falo sempre, crescer e compartilhar. Quando você conseguiu ajudar a paciente do jiu-jitsu aí, porra, eu me senti... Quando foi que eu sonhei que eu em Salvador ia ajudar uma paciente de São Paulo? Eu nunca imaginei isso nem nos meus melhores sonhos. Então a gente está abrindo braços porque a gente tem uma missão, que é treinar 1000 fisioterapeutas dentro do nosso raciocínio. E a gente vai conseguir isso, ponto. Eu não sei quando, mas eu sei que a gente vai, porque a gente está fazendo o trabalho certo. Porque a gente não vende método técnico protocolo. Porque a gente não diz, sou melhor que X, sou melhor que Y. Não, faça o meu e faça X. Faça o meu e faça Y. Tire sua conclusão depois. E nem me conte sua conclusão. Ponto. É isso que a gente faz. Em relação ao que você fez de diferente, que é ter a ajuda da Fernanda lá, que eu sei quem é, trabalha com marketing para fisioterapeutas e tal, ajuda de tráfego pago e tal. Isso é muito importante. É por isso que eu não ignoro isso. Por isso que dentro da formação eu coloco lá, eu estou abrindo o meu gerenciador de anúncios aqui, compartilhando a tela com você e fazendo a minha campanha real para você ver que botão eu aperto na plataforma. E você vai fazer igual. Você vai colocar 5 contos por dia só no seu melhor vídeo. O vídeo que for orgânico melhor, você vai patrocinar. O vídeo que for garanhão dos patrocínios, você vai repatrocinar. E você vai ficar trocando os vídeos sempre. E aumentando o orçamento. Exemplo, Kellerman. Junho foi 2.500. Tira 5%. 125. Coloca no vídeo. Agosto foi 8 mil. Tira
400, coloca no vidro. Setembro, Deus queira, vai ser 10, tira 500 conto, coloca e você fica trabalhando no processo de montinho, montão. Então, quando eu falo para os alunos, eu estou com um orçamento de R$ 500 por dia. Que isso, Caio? Tá maluco? Você acha que eu comecei com R$ 500 por dia? Eu comecei com 5 conto por dia, que hoje só pode 5,44. Então, por isso que eu alcanço mais pessoas, mais de 200 mil por semana. Por isso que mais pacientes vêm para mim para ser avaliado. Por isso que mais pacientes fecham plano de tratamento. Porque eu simplesmente estou sendo mais visto do que você. E se você não sacar disso, você vai depender sempre dos outros. Vai depender de uma indicação, vai depender de um médico que te manda, vai depender de um paciente que fala bem para você. Entendeu? Então, autonomia, eu não quero dar autonomia só para os pacientes, não. Eu quero dar autonomia para os alunos também, para fazer exatamente o mesmo passo a passo. Só que a gente entende que o desafio é só, que o tráfego pago é só a cereja do bolo. Você tem que ter uma base de sustentação, e a base de sustentação é o conteúdo. E eu sei que 90% dos alunos têm vergonha da câmera. Eu tô aqui, eu tô falando com você, mas eu tô vendo minhas imperfeições. Nossa, uma espinha que eu espremi aqui manchada. Olha, preciso de botox na minha testa. Meu nariz está muito grande, tô grisalho e tal. E isso porque o meu foco tá em mim, na minha estética, na minha aparência, no como as outras pessoas vão falar de mim. Só que quando o meu foco tá no Kellerman, eu tô dane-se pra minha aparência aqui, nem cortei cabelo, nem fiz a barba, tô com a camisa meio aberta e tal. Dane-se pra minha aparência, o que importa é o conteúdo. Então, eu tô com foco integral aqui em Kellerman. Mas se eu tenho essa dificuldade, eu usaria a câmera traseira. Porque eu não ficaria me autoanalisando, me auto-julgando e me paralisando de comunicar o que eu tenho para comunicar. Porque eu sei que o que eu sei, o que o Kellerman sabe, tem muito valor para um espectador que pode estar me assistindo. E pode ser que o próximo paciente que vai marcar com você e vai fechar o tratamento, só fechou porque se identificou com a história que você contou no vídeo de ontem. Então, os desafios estão dentro da formação para isso. Para desenferrujar vocês, para tirar vocês da vergonha, para validar que o conhecimento que vocês têm é importante, independente do que eu ensino. E aí, além dos desafios, além da aula de tráfego pago, a gente tem a aula de gestão de consultório, que é a gestão que eu fiz do meu primeiro consultório lá do Pitubaville. Como é que eu cobro a consulta, como é que eu precifico o horário, como é que eu faço o plano de tratamento. Mais uma vez, parafraseando aí, é o que o Kellerman falou, que tem 2 módulos que pagam o curso integral, que é o de diferenciação, e a mentoria que eu dei para um aluno sobre planos de tratamento e prognóstico. Sim, eu acho que eles pagam o curso, eu acho que eles poderiam ser vendidos à parte, mas acho que vendê-los à parte tira o sentido da formação de expert. Porque quando o cara entra lá, o cara percebe, porra, não é só conteúdo técnico. Ele me dá as ferramentas que eu preciso para, de fato, alcançar 10K de faturamento. E assim, não é porque você não alcançou 10K que não tá bom, não. Você já mudou o seu resultado, você já viu que a parada funciona, você já sabe qual é o caminho, você já está andando com as próprias pernas. Agora é só sentar e fazer cada vez mais e cada vez melhor. Que com certeza é questão de tempo que você vai chegar lá. Então, o resultado que a gente fala de 10K de faturamento é porque, de fato, as pessoas que assistem a gente são fisioterapeutas que, na maioria das vezes, são assalariados, como eu era no início. Ganhava 1.400 conto por mês para trabalhar no sindicato, para trabalhar em uma clínica de plano de saúde e tal. E essa galera se impressiona muito com 10K de faturamento. E com isso eu tenho a atenção deles. Mas se não fosse a questão do marketing, eu nem usaria esse diabo de 10K. Eu usaria só raciocínio clínico. Só que quando eu usei só raciocínio clínico, eu não alcancei muitas pessoas. Quando a gente fala sobre dinheiro, a gente alcança mais pessoas. Então não é sobre dinheiro, é sobre resultado, é sobre reconhecimento, é sobre você ver valor no que você faz, é sobre você não desistir da profissão. Mas eu não vou negligenciar o que chama a sua atenção. É uma coisa que a gente falou na mentoria com um aluno lá do Sul, que ele falou assim para mim, porra, Caio, eu tô vendo um bocado de gente mostrando um bocado de técnica que não tem evidência científica e atendendo muito mais do que eu. Aí eu perguntei para ele, vem cá,
Você acha que ele não sabe que o que ele está mostrando não tem evidência? Ele sabe que não tem evidência. Só que o que ele está mostrando atrai. Você acha que o que ele entrega dentro do consultório é aquilo? Eu, por exemplo, estou abrindo a minha verdade aqui para vocês agora ao vivo. Você vai ver vídeos comigo atendendo o paciente, fazendo inibição miofascial, fazendo manipulação vertebral, fazendo técnicas de mobilização torácica. Isso atrai o paciente para mim. Quando o paciente chega aqui, ele recebe PBE isolada, ferrenha, raiz. E aí fala assim, Caio, aquela técnica que eu vi no... Eita, travou por causa da bateria. Voltei. Aquela irmã tá travado ainda. Gente, eu tô travado aí? Bota um legalzinho aí. Se tiver ok, bota um legal. Aquela irmã tá travado. Eita, Lelê. Tenta sair e entrar de novo aí, aquela irmã, pra ver. Foi a bateria. Oh, meu Deus. Tem carregador aí, não? Ó, eu vou continuar o raciocínio só para finalizar a live. Se você conseguir o carregador, você coloca aí na tomada, viu? Que a minha bateria... Vamos, ele tá ouvindo, beleza. Ó, então, perdi o fio da meada, pessoal. Assim, eu sei que muito do que eu mostro ali eu não entrego. Mas, quando o paciente me pergunta, olha, aquela técnica que eu vi no vídeo ali, você não vai fazer comigo não? Fala, ó, você não precisa daquela técnica. Aquela técnica é só para quem não responde às estratégias de movimento. Porque perceba, se eu fizer aquilo ali e você melhorar, você vai achar que melhorou por causa do que eu fiz. E toda vez que você tiver um problema, você vai precisar gastar dinheiro comigo de novo. Não é melhor eu te ensinar a pescar, fazer uma coisa que você consegue fazer sozinho para melhorar, do que fazer uma técnica que você vai depender de mim sempre? E gente, 100% dos pacientes falam assim, meu Deus, é verdade. Não, entendi agora. Entendi o lance da autonomia agora. Então, eu acho que esse é o processo, tá, que a gente está tentando entregar. E é isso, pessoal. Só agradecer aí pelo Kellerman ter aceitado o convite, por ter ficado comigo até agora aí. E é isso, velho. Kellerman tá conseguindo falar aí? Tá tudo escuro? Vê aí se consegue. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode falar, Kellerman. Beleza. Considerações Aqui finais aí. aqui pra mim tá normal, entendeu? Tô vivendo como se nada estivesse acontecendo. Tá. É, beleza. Não, gente, Caio, pô, gratidão, irmão, pelo convite. Sabe que o que você precisar de mim aí, estou sempre à disposição. E agradecer o pessoal que ficou com a gente até aqui, até essa hora, né? Que eu nem sei que hora tá. Para mim, é igual sentar numa mesa de um boteco e a gente vai, como se tivesse, a gente vai madrugada dentro, né? Mas eu sei que todo mundo tem seus compromissos. Agradecer a cada um que esteve aqui, que passou por essa live. E fica aí o meu convite, né? Se você titubeia para entrar, fazer o curso ou não, cara, vou falar uma outra coisa aqui. Eu rasgo todos os meus diplomas de todos os cursos, se não mudar nada na tua vida. É isso. É isso mesmo, velho. Muito obrigado aí, Kellerman. Pessoal, quando eu falei que o Kellerman tá entre aqueles caras, né, do Instituto Fukuzawa, o Rafael Alaich e tal, a gente faz a pós-graduação em dor dos meninos aí, e sem sombra de dúvida, eu acho que essa humildade do Kellerman vai ser um comportamento que vai levar ele cada vez mais longe, e que ele tá entre os top players do mercado aí. Ponto final. Ele tá. Essa iniciativa que eu vejo aí pelas histórias de alguns alunos, os caras fazem grupo de estudo, abrem chamada de Zoom, ficam discutindo caso clínico. É muita sede de aprender, sabe? E isso aí tem que ser valorizado, porque a gente pega um aluno que faz um estardalhaço com a gente, quer comprar seu curso e tal, a gente abre inscrição fora de época, o cara compra, e aí toda quinta-feira, quinzenal, a gente abre a plataforma para tirar dúvidas e a gente vê quem está assistindo e quem não está assistindo. E quando a gente olha, porra, aquele cara fez tanta coisa para entrar, só assistiu 20%, será que minha aula é tão ruim assim?
E aí eu sei que não é porque eu tenho alunos como o Kellerman, como o Gabriel, como o Vitor, que estão fazendo acontecer, estão aplicando os conhecimentos e estão dando a cara a tapa e mostrando, ó, é isso, é por aquilo. Então isso tem que ser muito ressaltado, tá bom? Então, Outra pessoal, coisa que eu queria ressaltar rapidinho, cara, antes da gente fala. encerrar, que eu não posso deixar de falar isso, cara. Você criou, talvez para mim, que vai ser um dos maiores fisioterapeutas que esse Brasil vai ter. Então, na minha opinião, cara, Jefferson Araújo. Jeff Walker, vai Que sim, moleque sensacional, cara. vai sim, Quando ele falou para mim que ele não era formado, eu falei, não é possível, irmão. vai Uma sim. vez, eu vou contar uma história aqui pra galera. Ele pegou e falou para mim assim: Ô, eu vou atender um atendimento online, você quer acompanhar? Falei, bora lá. Ele me colocou. O cara tinha um problema na cervical. E ele começou, eu só observando ali na sala e ele conversando com o cara e tal. Cara, o cara tava com uma limitação gigantesca na cervical para rotação, EVA 9, com dois movimentos, Jeff levou a 2, amplitude quase que total de rotação. E as perguntas como ele fazia, eu falei, cara, não é possível, ele tá com ponto eletrônico com Kai, velho. É a mesma pegada, é a mesma coisa, cara. Não tem que tirar. E aí, cara, eu vejo eles assim, molecada muito nova aí, cara, Cristiano também, quase recém-formado, com essa mentalidade, cara, coisa que eu demorei 12 anos para aprender mais ou menos como ele. Os caras estão aí, recém-formados com essa mentalidade. Imagine, Caio, daqui esses meninos, daqui a 10, 12 anos, como é que vai estar, cara? É, Né? com Então, certeza. assim, eu sei que isso é mérito seu, porque você pegou o Jeff aí pela mão, cara, foi seu modelo no curso. Falei, cara, que sensacional essa história e, pô, é um menino que eu não conheço pessoalmente, mas eu tenho muito, como fosse um irmão mesmo, cara. Eu levo ele de coração, assim, com todos ali do grupo e, cara, é extraordinário. Só queria pontuar isso, já que você estava falando Amém. dos alunos e tal. Só isso, cara. Amém. E não é influência só minha não, viu, velho? Ele bebe de diversas fontes, ele realmente é interessado, é inquieto com a situação atual dele e com certeza ele vai ter um resultado extraordinário e ele já está incomodando muita gente, sabe? O cara, no sexto semestre, o cara já tinha hater. Então, quando você conquista um hater, você venceu na vida. Você está no caminho certo. Quando você começa a ser criticado, cara, você está no caminho certo. É porque o que você fala foge tanto do pensamento lógico que a pessoa se incomoda e, infelizmente, tem que te atacar. E não é uma construção minha, não. Ele bebe de diversas fontes e ele tem um total mérito sobre isso, tá? Ele foi meu primeiro aluno, né? Eu contei isso no podcast que eu dividi tela com ele. Ele vendeu brigadeiro para pagar a inscrição do meu curso. No meu curso tinham fisioterapeutas com 15 anos de formado, fisioterapeutas com 10 anos de formado, fisioterapeutas renomados que atendiam todos os cantores famosos aqui da cidade. E ele foi o cara que mais participou, que mais fez pergunta construtiva, que mais respondia às interrogadas que eu dava no meio da aula. Então, sem sombra de dúvida, questão de tempo, é só dominar a ansiedade e é resultado certo ali no futuro. Kellerman, pessoal, gratidão por ter ficado até agora, são 9h15, não é qualquer um que acompanha essa live até o final, tá? Eu acho que a gente mostrou aqui o que é que a gente tem que fazer para gerar resultado no tratamento da dor, de várias frentes, de várias formas diferentes, e eu espero que tenha somado na prática clínica de vocês, tá bom? Então, um grande abraço. Tem caixinha nos stories com pergunta. Se ficou com alguma dúvida, pode perguntar para mim ou para o Kellerman na caixinha de pergunta dos stories. Kellerman já está intimado a fazer uma caixinha de pergunta nos seus stories aí agora. E vamos para cima. Movimento é vida. Gratidão, viu, pessoal? Gratidão, irmão. Tamo junto. Um Abraço. abraço.